Meu nome é Fernanda Gomes, tenho 29 anos, e aprendi que as palavras mais cruéis podem vir de quem deveria nos proteger, quando meu próprio pai disse na frente de todos que eu nunca pisaria em uma faculdade. O que ele não esperava era me ver anos depois recebendo o título de doutora das mãos do reitor da universidade mais importante do estado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A cerimônia de formatura estava marcada para as 19 horas daquela sexta-feira de dezembro, no auditório principal da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava nos bastidores, vestindo a beca preta com detalhes em dourado, segurando o capelo nas mãos trêmulas. Do lado de fora, ouvia o murmúrio de mais de 500 pessoas ocupando seus lugares. Famílias inteiras, orgulhosas, com buquês de flores e celulares prontos para registrar cada segundo. Eu estava sozinha. Olhei meu reflexo no espelho empoeirado do corredor. Cabelos castanhos presos em um coque elegante, maquiagem leve, brincos discretos de pérola que havia comprado com meu primeiro salário como professora substituta. Parecia outra pessoa. Não era mais a menina de 15 anos que ouvia o pai berrar que ela não prestava para nada. O coordenador do evento, professor Antônio Carlos, um senhor de cabelos brancos e óculos de armação grossa, aproximou-se com uma prancheta na mão. Doutora Fernanda, sua família já chegou? Ele perguntou com um sorriso gentil. Não virão, respondi, mantendo a voz firme. Está tudo bem. Ele hesitou, claramente desconfortável. Mas é sua defesa de doutorado. É um momento importante. Eu sei, professor. Realmente está tudo bem. Ele assentiu devagar, tocando meu ombro com carinho paternal antes de se afastar para organizar os outros formandos. Eu respirei fundo, fechando os olhos por um momento. As memórias vieram como sempre vinham, nítidas e dolorosas como estilhaços de vidro. Eu tinha 15 anos quando tudo mudou. Morava em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em uma casa simples de 3 cômodos no bairro industrial. Meu pai, Osvaldo Gomes, trabalhava como mecânico em uma oficina pequena na Avenida João César de Oliveira. Minha mãe, Célia, era costureira e passava os dias curvada sobre a máquina Singer antiga que ficava na sala. Tínhamos pouco, mas nunca faltou comida na mesa. Eu era a caçula. Minha irmã mais velha, Patrícia, tinha 23 anos e já estava casada, morando em outra cidade. Meu irmão, Roberto, tinha 19 e trabalhava como ajudante de pedreiro. Nenhum dos dois tinha terminado o ensino médio. Para minha família, estudo era luxo. Trabalho era necessidade. Mas eu gostava de estudar. Adorava, na verdade. Lembro do dia exato em que tudo desmoronou. Era uma terça-feira de março, final da tarde. Eu tinha acabado de chegar da escola estadual, onde cursava o primeiro ano do ensino médio. Entrei em casa animada, segurando um papel dobrado nas mãos. Meu boletim. Todas as notas acima de 9. A professora de português, Dona Margarida, tinha escrito um recado no rodapé. Fernanda tem potencial excepcional. Deveria considerar prestar vestibular para letras ou pedagogia. Minha mãe estava na sala, como sempre, costurando um vestido de festa azul claro. Ela ergueu os olhos cansados quando me viu. Meu pai estava sentado na cadeira de plástico perto da janela, tomando uma cerveja e assistindo o jornal na televisão pequena de 14 polegadas. Pai, mãe, olhem só, eu disse, estendendo o boletim com orgulho. Tirei notas ótimas. E a professora disse que eu posso tentar vestibular. Meu pai pegou o papel, olhou por 3 segundos e jogou em cima da mesinha de centro. Vestibular? Ele repetiu, sua voz carregada de desprezo. Que ideia idiota é essa? Senti meu sorriso murchar. Mas pai, eu posso conseguir uma bolsa. Posso estudar e... Ele me cortou com um gesto brusco da mão. Você vai trabalhar, menina. Chega dessa bobagem de ficar com a cabeça enfiada em livro. Seu irmão começou a trabalhar com 14 anos. Sua irmã também. Você já devia estar ajudando sua mãe com costura ou procurando serviço de balconista. Mas eu quero estudar. Insisti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos.
Quero fazer faculdade. Foi quando ele levantou da cadeira. Osvaldo tinha 1,78 m de altura, mãos grandes calejadas pelo trabalho pesado, ombros largos. Quando ficava em pé daquele jeito, ele parecia enorme. Faculdade? Ele caminhou até mim, me encarando de cima. Você acha que é melhor que seu irmão? Melhor que sua irmã? Acha que é especial? Eu não acho nada disso, eu só... Cala a boca! Ele gritou, fazendo minha mãe dar um pulo na cadeira. Você é uma menina burra, teimosa, que não entende como o mundo funciona. Gente como a gente não vai para a faculdade. A gente trabalha, põe comida na mesa, paga as contas. Esse negócio de estudar é para os ricos. Mas existem universidades públicas, tentei argumentar, minha voz falhando. Eu posso passar, eu posso... Não pode nada. Ele bateu o punho na parede, fazendo o quadro com a foto da vovó tremer. Você nunca vai pisar em faculdade nenhuma. Entendeu? Nunca! Porque você não tem capacidade, não tem futuro nisso. Você vai terminar igual sua mãe, costurando, ou igual as meninas do bairro, casando cedo e tendo filho. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse algo, que me defendesse. Mas Célia apenas baixou os olhos para o tecido azul em suas mãos, a agulha continuando seu movimento mecânico. Ela nunca contrariava meu pai. Nunca. Osvaldo. Ela murmurou baixinho. Talvez a menina possa pelo menos terminar o ensino médio. Ele virou para ela com um olhar fulminante. Você também quer encher a cabeça dela de ilusão? Quer que ela fique igual aquelas meninas metidas que se acham melhor que todo mundo e no fim não conseguem emprego de nada? Minha mãe silenciou imediatamente. Meu pai voltou-se para mim. A partir de amanhã, você vai com sua mãe nas casas das clientes dela. Vai aprender a costurar direito. E no meio do ano, você arranja um emprego de verdade. Chega de escola. Você termina esse ano e pronto. No ano que vem, você trabalha. Eu senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Não foi meu coração. Foi algo mais profundo. Foi a esperança. Corri para o quartinho que dividia com minha irmã antes dela casar, tranquei a porta e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, decidi que meu pai estava errado. Eu ia provar que ele estava errado. Mas como uma menina de 15 anos, sem dinheiro, sem apoio familiar, sem nada além de sonhos, poderia fazer isso? A resposta veio 3 semanas depois, durante a aula de matemática. Professor Henrique, um homem jovem de 32 anos que tinha se formado na Universidade Federal e voltado para dar aula na periferia, percebeu que eu estava diferente. Eu, que sempre participava das aulas, estava quieta, apática. No intervalo, ele me chamou na sala. Fernanda, o que está acontecendo? Suas notas continuam boas, mas você parece triste. Eu contei tudo. As palavras saíram em torrente, desorganizadas, desesperadas. Contei sobre o boletim, sobre a professora de português, sobre meu pai, sobre como eu queria tanto estudar, mas não tinha permissão, não tinha apoio, não tinha nada. Professor Henrique me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ajeitou os óculos e disse: Fernanda, vou te contar uma coisa. Eu também vim de família pobre. Meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Eles também não queriam que eu estudasse. Mas sabe o que eu fiz? Estudei escondido. Trabalhei durante o dia, estudava de madrugada. Prestei vestibular sem contar para ninguém. Quando passei, apresentei o fato consumado. Ele se inclinou para a frente. Você quer estudar de verdade? Então estude. Não peça permissão. As pessoas só vão acreditar em você quando você provar que é capaz. Eu posso te ajudar. Posso te emprestar livros. Posso te dar aulas extras de graça aos sábados. Mas você precisa prometer uma coisa. Não desistir. Eu prometo, sussurrei. E foi assim que começou. Durante os próximos 3 anos, vivi uma vida dupla. De dia, eu fingia obedecer meu pai. Terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar como auxiliar em uma loja de roupas no centro de Contagem, ganhando R$ 700 por mês. Entregava 500 para minha mãe, como meu pai exigia. Com os 200 restantes, eu comprava livros usados no sebo da Rua 7 de Setembro.
Todo sábado, eu dizia que ia para a casa de uma amiga estudar para concurso público. Na verdade, ia para a casa do professor Henrique e de sua esposa, Dona Luciana, que era professora de história. Eles moravam em um apartamento pequeno no bairro Eldorado. Das 8 da manhã até as 5 da tarde, eu estudava matemática, português, história, geografia, biologia, física, química. Tudo que cairia no vestibular. Luciana me ensinava técnicas de redação. Henrique me dava simulados. Eles nunca cobraram 1 centavo. Pelo contrário, muitas vezes Dona Luciana preparava almoço para mim. Ela dizia que era como ter a filha que nunca conseguiu ter. Aos 18 anos, prestei o Exame Nacional do Ensino Médio. Fiz a prova no domingo, acordando às 5 da manhã e dizendo para meus pais que ia trabalhar em um evento de fim de ano na loja. Meu pai nem levantou os olhos do café quando saí de casa. 3 meses depois, o resultado saiu. Eu tinha conseguido 920 pontos de 1000. Dava para passar em qualquer curso da Universidade Federal de Minas Gerais. Chorei sozinha no quarto, tampando a boca com o travesseiro para ninguém ouvir. Professor Henrique me ligou no celular antigo que eu tinha comprado usado. Fernanda, você conseguiu. Agora escolhe seu curso e se matricula. Escolhi letras. Não por acaso. Escolhi porque queria entender as palavras, o poder que elas têm de construir ou destruir. Queria ensinar outras pessoas como eu. Pessoas que vinham de lugar nenhum, que ninguém acreditava, que precisavam de alguém para dizer: você consegue. A matrícula era de graça, mas eu precisava de dinheiro para transporte, alimentação, materiais. Conversei com minha chefe na loja de roupas, Dona Silvana, uma senhora de 52 anos que sempre foi gentil comigo. Expliquei minha situação. Ela me ofereceu um acordo. Eu trabalharia de segunda a sexta, das 13 às 21 horas, e receberia R$ 1.000 por mês. As aulas da faculdade eram de manhã. Daria certo. Mas eu ainda tinha um problema. Meu pai. Na noite antes de começar as aulas, sentei na mesa do jantar e contei. Pai, mãe, eu passei no vestibular para a Universidade Federal. Começo amanhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai largou o garfo no prato com um barulho metálico. Você fez o quê? Passei no vestibular. Vou cursar letras. Não vai custar nada para vocês. Eu continuo trabalhando e pagando minhas coisas. Ele levantou devagar, aquela mesma postura intimidadora de 3 anos atrás. Eu disse para você esquecer essa ideia idiota. Eu disse que você nunca pisaria em faculdade. Mas eu já me matriculei, respondi, forçando minha voz a permanecer firme. Já está feito. Amanhã começo as aulas. Meu pai caminhou ao redor da mesa, parando ao meu lado. Então você me desobedeceu. Você mentiu para mim durante anos, estudando escondida, fazendo prova escondida. E agora vem aqui anunciar como se fosse uma vitória? Não menti, corrigi. Apenas não contei. Porque eu sabia que o senhor não ia me apoiar. Claro que eu não ia apoiar. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os pratos pularem. Porque é perda de tempo. Você vai se formar em quê? Professora? Para ganhar uma miséria? Para passar necessidade? Eu estou tentando te proteger, menina burra. Osvaldo, minha mãe murmurou, pela primeira vez em anos, ousando falar durante uma discussão dele. Deixa a menina tentar. Se ela quer estudar, você fica calada, ele gritou, e minha mãe encolheu na cadeira. Depois voltou-se para mim, o dedo indicador apontado para meu rosto. Se você sair dessa casa amanhã para ir para essa faculdade, não precisa voltar. Você não é mais minha filha. Você não é mais bem-vinda aqui. Senti meu estômago revirar, mas mantive o olhar firme no dele. Tudo bem, eu aceito isso. Peguei minha mochila, que já estava preparada com algumas roupas, documentos e os R$ 200 que eu tinha guardado. Dirigi-me para o quarto, peguei meu cobertor e voltei para a sala. Minha mãe estava chorando em silêncio. Meu pai tinha os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Mãe, eu amo a senhora, eu disse, minha voz finalmente quebrando. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso tentar. Ela apenas acenou com a cabeça, sem olhar para mim. Saí de casa naquela noite. Liguei para Dona Luciana, que imediatamente me buscou de carro.
Fiquei morando com ela e professor Henrique durante os primeiros 4 meses de faculdade. Eles me trataram como filha. Eu limpava a casa, cozinhava, ajudava no que podia. Nunca me senti um fardo, mas também nunca quis abusar da generosidade deles. No 5º mês, consegui um estágio remunerado na biblioteca da universidade. Ganhava R$ 400, mais os R$ 1.000 da loja. Com R$ 1.400, consegui alugar um quartinho em uma república estudantil no bairro Lagoinha. Eram 5 meninas dividindo uma casa velha de 2 andares. Meu quarto tinha 6 metros quadrados, uma cama de solteiro, uma mesinha e um guarda-roupa de 2 portas. Era perfeito. Meu pai nunca mais falou comigo. Minha mãe me ligava escondido uma vez por mês, sempre chorando, sempre pedindo desculpas, mas nunca teve coragem de me visitar. Meu irmão Roberto me encontrou uma vez na rua, 2 anos depois, e disse que eu tinha destruído a família, que meu pai vivia amargurado por causa da minha rebeldia. Minha irmã Patrícia mandou uma mensagem dizendo que eu era egoísta, que tinha escolhido livros em vez de família. Mas eu continuei. Me formei em letras em 4 anos com média 9,2. Fiz mestrado em literatura brasileira na mesma universidade, conseguindo uma bolsa de estudos de R$ 1.500 por mês. Durante o mestrado, publiquei 3 artigos em revistas acadêmicas importantes. Minha dissertação sobre Clarice Lispector e a representação feminina na literatura foi elogiada pela banca. O professor Dr. Mário Sérgio, coordenador do programa de pós-graduação, me chamou em sua sala logo após a defesa. Fernanda, você já pensou em fazer doutorado? Pensei, mas não sei se tenho condições financeiras. Você tem talento de sobra. Vou te indicar para uma bolsa integral. 4 anos, R$ 2.000 por mês. Você topa? Topei. Claro que topei. Os 4 anos de doutorado foram os mais intensos da minha vida. Pesquisei, escrevi, dei aulas como professora substituta, apresentei trabalhos em congressos. Minha tese sobre narrativas de resistência na literatura contemporânea brasileira teve 340 páginas. Passei noites sem dormir, finais de semana trancada na biblioteca, feriados revisando referências bibliográficas. E agora estava ali, nos bastidores do auditório, esperando meu nome ser chamado para receber o título de doutora. 14 anos depois daquela terça-feira em que meu pai disse que eu nunca pisaria em uma faculdade. 14 anos de luta, de solidão, de renúncia, mas também de vitória. Doutora Fernanda Gomes, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo alto-falante. Respirei fundo e caminhei para o palco. O auditório explodiu em aplausos. Sob as luzes fortes, vi rostos sorridentes, pessoas de pé. No meio da plateia, reconheci professor Henrique e dona Luciana, de pé, batendo palmas com lágrimas nos olhos. Ao lado deles, dona Silvana da loja de roupas, que tinha fechado mais cedo só para estar ali. Minhas colegas da República. Professores que me acompanharam durante todos esses anos. O reitor da universidade, professor Dr. Eduardo Mendes, um senhor de 65 anos com cabelos completamente brancos e postura impecável, estava no centro do palco segurando o certificado. Eu subi os 3 degraus, meu coração martelando no peito. Ele estendeu a mão, apertando a minha com firmeza. Parabéns, doutora Fernanda Gomes. É uma honra ter uma pesquisadora do seu calibre em nossa universidade. Doutora. Ele me chamou de doutora. Peguei o certificado. Senti o peso do papel. Vi meu nome impresso em letras douradas. Doutora Fernanda Gomes. Virei-me para a plateia, erguendo o certificado. Os aplausos ficaram mais altos. E foi naquele momento, com as luzes do auditório me cegando levemente, que eu vi uma figura conhecida no fundo da sala. Meu pai. Osvaldo Gomes estava encostado na parede do fundo, os braços cruzados, o rosto sem expressão. Ao lado dele, minha mãe, com um lenço nas mãos enxugando as lágrimas. Eles tinham vindo. Depois de 14 anos, eles tinham vindo. Desci do palco em transe. As pessoas me cumprimentavam, me abraçavam, tiravam fotos, mas eu mal registrava. Caminhei pela lateral do auditório até o fundo. Meu pai não se moveu. Minha mãe deu um passo à frente, hesitante. Filha.
ela sussurrou. Eu sabia. Eu sempre soube que você ia conseguir. Olhei para meu pai. Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. Depois de um longo silêncio, ele disse, a voz rouca: Você provou que eu estava errado. Não vim aqui para provar nada para o senhor. Respondi calmamente. Vim porque era meu sonho, porque eu precisava fazer isso por mim. Ele assentiu devagar. Seu orgulho foi maior que sua família. Não foi orgulho, pai. Foi sobrevivência. O senhor tentou matar meu sonho. Eu apenas me recusei a morrer junto com ele. Virei as costas e voltei para meus amigos, meus verdadeiros amigos. As pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditou. Professor Henrique me abraçou forte. Dona Luciana chorava no meu ombro. Eu era doutora. Eu tinha conseguido. E não foi o reitor que me deu dignidade ao me chamar assim. Eu já tinha essa dignidade muito antes, cada vez que acordava às 5 da manhã, cada vez que estudava até de madrugada, cada vez que escolhia acreditar em mim mesma, quando o mundo inteiro dizia que eu não era capaz. O título apenas tornou visível o que sempre esteve lá. Minha força, minha determinação, minha recusa em aceitar que o lugar onde nasci definia o lugar onde eu podia chegar. No final, pisar em uma faculdade foi apenas o começo. O verdadeiro triunfo foi nunca deixar que as palavras cruéis definissem quem eu era.